Olá, Namastê. O objetivo dessa live é falar sobre astrologia védica. Eu tenho feito mapas diariamente e relatando casos e mostrando para as pessoas o seu caminho, né? A astrologia védica acaba sendo uma ferramenta que dá uma direção, que mostra as coisas, que fala o que aconteceu, o porquê, por que está passando por aquilo. Então a astrologia védica acaba sendo algo que permite uma mudança. E o assunto hoje é exatamente isso. O que mudar na vida com a astrologia védica, né? Eu vou dar alguns exemplos para você ter uma ideia. Eu tinha uma pessoa que eu tratava lá no Brasil, e eu lembro que essa pessoa, esse homem, ele tinha uma profissão, ele dava aulas assim particulares e fazendo sua vida, trabalhando. E quando eu fiz um mapa dessa pessoa, eu olhei assim, olha, você tem um mapa, você tem um sol exaltado, você tem combinações aqui que geram uma pessoa que trabalha como advogado, com leis, né? E mostrando isso, não, mas você sabe que eu sempre quis estudar essa área, eu sempre pensei em fazer concursos públicos e de repente essa pessoa ela pegou e fez isso, ela mudou a vida, começou a estudar, já está fazendo estágio, está trabalhando. Eu tenho certeza que uma hora eu vou saber da vida dela, que ela está em cargo público, coisa. E eu falei sempre para ela, olha, você tem um mapa aqui que mostra de uma pessoa que tem uma capacidade de sucesso, de projeção muito grande. Você tem uma Ferrari na mão e está dirigindo um Fusquinha, né? Isso gerava uma certa inquietude na vida da pessoa, né? Quando você tem um potencial muito grande assim e de repente a coisa não flui e acaba tendo uma mudança. Então a pessoa está estudando, está se dedicando porque no mapa mostra o seu futuro, mostra o que ela vai ser, mostra a sua tendência, a sua... Então a pessoa somente ela está seguindo o caminho. Às vezes tem pessoas que falam, não é bom ver essas coisas porque a pessoa acaba deixando de fazer. Não, deu a certeza que é o caminho que ela tem que fazer, né? Aqui também acabo fazendo mapas presenciais. Semana passada tive um feedback de uma pessoa, também de um homem aqui, que fiz um mapa, ele falou assim, você mudou a minha vida. Porque essa pessoa estava já numa certa tranquilidade, uma fase da vida, e de repente, não, teu mapa você tem muito a fazer, você vai entrar aqui no Dasha de Mercúrio, que é trabalho e profissão, você tem muita coisa para fazer, a tua tendência na carreira ainda é fazer isso, tal, e fui mostrando tudo, e a pessoa, de repente, ela me deu esse feedback que mudou a vida dela, porque realmente ela vai fazer, ela vai se dedicar, ela viu que ela tem potencial, ela viu que ela precisa fazer e que ela vai trabalhar até muito tempo, só que com outro padrão, uma felicidade. Então, essa acaba sendo uma diferença, uma ferramenta que ajuda as pessoas a entenderem que tem coisa para fazer, né? Teve um caso aqui de um senhor também, teve um problema de relacionamento e estava em dúvida como tinham separado, tal, se continua, não continua, se volta, se reata, se resolve a vida, e o mapa mostrando muito preciso, não. O caminho fechou, um para cada lado, um faz suas coisas, tal, não combina o mapa dos dois. Então a pessoa tem uma certeza do que tem que fazer, não fica lá remoendo, tendo dificuldade. Então o mapa acaba sendo essa ferramenta que permite gerar uma solução muitas vezes para a vida. Principalmente quando você fala assim, tem pessoas que me procuram, eu fiz um mapa semana passada falando da pessoa procurando saber se o caminho que ela devia fazer na carreira profissional se era bom esse, se era bom aquele. Tinha essa possibilidade, a fase não estava tão boa. E nesse período todo eu mostrei realmente que existe uma mudança, que o período entra um período bom agora, né? E esse período propicia exatamente a profissão.
Aí começamos a discutir, começamos a fazer várias perguntas sobre o que fazer, caminho. Não, o mapa mostra que esse é o caminho correto, esse aqui não, esse aqui é melhor, você consegue fazer essas coisas melhores, né? Então, pela astrologia védica, a gente acaba tendo essa oportunidade de ver. O que eu quero fazer? Vamos ver se alguém hoje aqui quer fazer o seu mapa astrológico. Se tiver interessado em fazer o mapa, dar uma passada no mapa astrológico, passe aqui, coloque assim o seu data de nascimento, horário de nascimento e cidade. Porque daí eu já abro o computador aqui, dá uma olhada no mapa astrológico aqui e consegue ver alguma coisa, né? Isso é bem importante, né? Então, a gente acaba tendo uma solução. Então, e para decisões, o que eu tenho recebido muito são pessoas, né? São pessoas procurando para tomar a decisão correta. O que eu faço, o que eu não faço, o que eu devo fazer. Então, isso é uma ferramenta muito interessante, né? Às vezes eu tenho pessoas que me procuram assim, às vezes por causa da medicina, da saúde e tal, e pela astrologia védica você sabe o que a pessoa vai ter problema de saúde, não vai, a dificuldade, tudo isso. Então, isso é bem interessante que a gente consegue saber pela astrologia quando vai passar. Ou se não vai passar, ou se é uma doença crônica, se a pessoa vai passar dificuldade, eu tenho um karma com a doença, né? Então, um mapa, quando a gente olha, a gente consegue saber exatamente aonde estão os problemas, onde estão os karmas das pessoas ali, né? Eu lembro de um mapa que eu li esses dias, assim, que mostrava, olha, teu mapa é muito bom para isso, para trabalho, profissão, vai ganhar dinheiro, está ótimo, mas está aqui karminha, os teus karmas aqui mostrando aqui na casa 5 do filho um problema, na casa 4 da mãe um problema, e outro na 7 do cônjuge, do marido. Então, o resto está tudo bem, mas coisas pessoais bem pontuais, assim, mostrando problema. Então, é onde a pessoa já sabe que ela tem que tomar um maior cuidado. Opa, aqui alguém passou uma data aqui, ó. Legal aqui, ó. Perfeito, vamos abrir aqui. Bacana isso. Então, esses dados, essas coisas são fundamentais na astrologia para a gente ver. Então, aqui a Amora passou, 10/3 de 58. 22/10. Amora, é importante saber se está certinho esse teu horário. Às vezes eu acabo sempre checando antes de ver um mapa, perguntando certas coisas para as pessoas para ver se bate o mapa, sabe? Porque você olhar assim é meio perigoso. Porto União. É meio perigoso de estar errado o horário, alguma coisa, 5 minutos, isso aí já dá uma diferença grande para, às vezes, no mapa, tá? Então vamos olhar aqui. Aqui, Porto União, Santa Catarina, conheço a cidade, gosto muito. Vamos ver ali. Ótimo. Olha aqui, ó. Aqui tem que pegar 7. Então, olhando assim o mapa, aqui deu, às vezes dá uma diferença. O signo deu Aquário, às vezes é diferente na astrologia moderna. A astrologia moderna tem um cálculo diferente. A astrologia védica ela segue a astronomia. Então, o maior exemplo é que eu sou Escorpião na moderna e na védica eu sou Libra. Então, se eu abrir um programa de astronomia, eu consigo ler o mapa porque exatamente o horário de nascimento é o cálculo da astrologia védica. A astrologia moderna tem uma forma diferente de cálculo, né? A Terra ela está num movimento, um afastamento do eixo que dá 50 segundos por ano. Então, desde quando nasci, desde esse movimento, quando chegou na minha época de nascimento, deu 23,97 graus de diferença. A casa astrológica tem 30, então eu saí de Escorpião, eu fui para Libra. Então mudou completamente o mapa. Antes eu olhava o signo de Escorpião, não batia comigo, hoje eu olho Libra, bate tudo comigo. Então essa é a diferença. Então, eu não sei no seu mapa da astrologia moderna se você é Aquário, que você é Aquário com ascendente em Escorpião.
Então, olhando assim por cima, a gente vê aqui. Então, ali no ascendente você tem a Lua, tá? Então, a Lua no ascendente, só que ele está em Escorpião. E ali quer dizer que a Lua está numa posição ruim, ela debilita nessa posição, então não é bom. Então, acaba tendo alguns probleminhas com a mãe, algumas coisas, alguns aspectos que a gente deveria verificar melhor. Então, a gente olha, 1, 2, 3, 4, casa 4 da mãe, lá tem Sol. Lua debilitada, Sol na 4, isso dá alguns probleminhas com a mãe aí, tá? Então, esse aspecto, então a Lua acaba sendo bem importante pra gente, né? Na casa 2, a casa ali da riqueza, tem Saturno. Na casa 3, na casa de irmãos, tem Marte, que é o Karaka de irmãos, então isso é bom. E tem Vênus, então acaba tendo, não tem problemas com os irmãos. Na casa 4, 1, 2, 3, 4, não, o Sol saiu, o Sol foi lá para 5, na casa dos filhos. Então a casa 4 não tem nenhum planeta, senão seria mais um aspecto negativo com a mãe, a Lua debilitada, mas a casa 4 está limpa, então não tem tantos problemas com as mães. Casa 5 tem filhos, tem Mercúrio é bom, e tem o Sol. Então esses são aspectos bons. O Sol dá um pouquinho de briga, essas coisas assim, mas o Sol é bom. Casa 6 tem Ketu, a casa do inimigo, Ketu funciona bem, uma casa maléfica funciona bem. Casa 7 do cônjuge. Não tem planeta. O regente da casa é Vênus, que está bem. 1, 2, 3, 4, 5. Não tem aspecto de Saturno, não tem aspecto de Marte, então isso é muito positivo com o aspecto da Lua. Então, isso dá um bom marido, tranquilo, já não tem problema ali, né? Casa 8 não tem planeta, aspecto de Saturno. Saturno aspectando a casa longevidade, ele rege a longevidade e isso mostra que é bem positivo para a longevidade. Casa 9 não tem planeta, caraca do assunto é Júpiter. Júpiter está lá na 12ª casa. 12ª casa não funciona bem para Júpiter. E Júpiter está numa casa ali que é regida por Vênus. E Júpiter é inimigo de Vênus, então aqui tem mais, dá uma certa dificuldade para essas questões aqui, tá? Então ali não está funcionando tão bem. Casa 9, casa da sorte. Casa 10, a profissão, não tem planetas. Não tem aspectos contrários. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aspecto de Marte, né? Então esse aspecto forte é um aspecto que acaba ajudando muito na profissão, aspectos de profissão com às vezes, aspecto de Marte das Forças Armadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saturno está aspectando, regida por Sol. Então a casa está limpa. Tem um Plutão ali, mas acaba não tendo dificuldade. É uma casa limpa, tá? Casa 11 é a casa do retorno, não tem planetas, aspectos Sol e Mercúrio. Sol e Mercúrio. O Mercúrio ali, deixa eu ver aqui nessa posição. O Mercúrio não está bem, ele está em Peixes. Mercúrio não funciona bem em Peixes, ele debilita ali. Então, aqui essa casa 11 não está com bons aspectos também, que é a casa do retorno, tá? E a casa 12 acaba tendo 2 planetas, acaba tendo o Júpiter e o Rahu. Então mostra aqui, a casa 12 é casa de percas, é uma casa que eles chamam de casa kármica, uma casa de moksha, de liberação. Então mostra aqui nessa casa que tem coisas que está limpando a nossa vida, trazendo aspectos e trabalhando isso, né? Então acaba mostrando coisas que você, uma certa dificuldade que está passando. Nesses períodos de Júpiter e Rahu, vamos ver se nessa vida você pegou. Você está vivendo, pegou sim, pegou, nasceu no período de Saturno. Não pegou não. Viveu o período de Mercúrio, 70 e pouco. Esse foi uma época mais difícil, que Mercúrio está lá na casa 5.
não foi tão bom. Depois teve Queto, na casa 6. Depois desse período de Queto, foi viver o período de Vênus. De 92, Vênus é um período longo, é um período de 20 anos, né? Então, esse período, Vênus na casa 3, ali na casa, rege irmãos e rege muitas coisas. Então, o Vênus ele funciona bem, ele está numa casa neutra ali, então esse foi um período melhor do que o período anterior ali. Então, você andou 20 anos em cima desse período e depois você foi em 2013, 2012, finalzinho de 2012, novembro, você entrou no período Sol. O Sol, ele não está tão bem porque ele está numa casa que é regida por Saturno e ele é inimigo de Saturno. Ele está lá na casa 5. Então acaba trazendo os aspectos para a casa 5, dificulta ali também com filhos, a casa 5. Então, e você foi nesse período, o período do Sol não é tão longo. Vamos ver, você foi no período do Sol, foi 16, 2017 foi mais difícil, 2017, 18, agora que você está vivendo, é um período melhor que Sol e Vênus. Em novembro de 2018, você muda o ciclo, você vai ver o ciclo da Lua, tá? O ciclo da Lua está no teu ascendente. E Lua está numa casa que é regida por Marte. Essa posição da Lua, 9.2 de Escorpião. Aqui a Lua não funciona tão bem, porque aqui nessa casa a Lua ela debilita. Então esse aspecto aqui acaba sendo um período não tão tranquilo, tá? Não é um período longo, mas é um período que você entra em 2019 e você vai até 28, até 2028, tá? Então acaba sendo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. É muito complicado olhar mapas assim, porque você me passou um horário ali, 21h10. Né? 21h10, deixa eu confirmar. Horário de 22h10, isso. Então 10h10 da noite. Se esse horário, se estiver preciso no horário que você nasceu, tá tudo bem, então o mapa é esse. Só que mudou alguns minutos aqui, tem muito planeta que está muito na beirada aqui do signo. Tem o ascendente aqui, está 3.41 de Escorpião. Às vezes, se mudar alguma coisa ali, o ascendente ele sai do local e muda completamente o mapa. Então é muito perigoso olhar o mapa assim, sem fazer perguntas antes para saber se o teu mapa está batendo. Então todo mapa que eu faço, eu tomo cuidado de analisar isso, porque eu já cansei de fazer mapa ou chegar na hora e ver que não bate, que tem diferença. Às vezes tem um mapa muito bom e a pessoa não está refletindo aquilo na vida. Não é o mapa dela, né? Então teu mapa está perigoso analisar, assim como foi o da Mara semana passada, que também estava muito na beirada. Então para fazer isso é melhor pegar os horários, bater certinho, fazer perguntas, datas específicas de acontecimentos específicos na vida, porque você tem que bater. Nasceu filho, nasceu data tal, casou tanto, às vezes tem morte na família, quando que foi? Então começar a confrontar essas datas, aí a gente consegue saber exatamente se o mapa está batendo. Se não, daí se estiver batendo, ok. Se não estiver batendo, algum ajuste no horário tem que ser feito para achar o mapa. Então o mapa está perigoso demais de falar sobre isso, tá? Porque acaba tendo muitas coisas bem na beirada dos graus aqui, então fica meio perigoso, tá? Mas olhando assim, então, se for certinho, esse período da Lua agora, tem que ver o grau certinho, né? Porque aqui dentro quando a gente olha assim, a Lua está em Escorpião. Então, dentro da casa existe um grau que debilita, existe um grau que não está debilitado. Então, a gente tem que achar certinho esse grau para ver. Isso a gente acaba fazendo perguntas para a pessoa. Como é que foi no período da Lua? Entrou isso no book da Lua e tal? Então a gente consegue saber se o período realmente foi bom ou foi ruim. Então, olhando assim,
é meio perigoso dar essa informação, porque pode estar errado, tá? Mas dá para dar uma pincelada nesse teu mapa para a gente ter uma ideia. Então, se o mapa estiver aqui realmente com essa lua debilitada aqui, então quando chegar em novembro é o período que você tem que tomar um cuidado, você tem que fazer lá, fazer coisas para a lua, porque tem que lembrar que é um período onde a lua vai influenciar muito a parte emocional, ela está no ascendente, então isso é bem emocional, é bem coisas de você, coisa da tua alma que está sendo resolvida, que está sendo mostrada, que você vai passar, então, e a lua deixa as pessoas muito choronas, sentimentais, então é onde você tem que, como ela está numa posição debilitada olhando aqui, tem que fazer penitência, tem que fazer mantras, tem que usar pedra da lua, tem que usar várias coisas para tentar amenizar isso. Ou, não é tentar amenizar. Quando a gente fala lá fazer um ritual, alguma coisa, o ritual é só para a pessoa entender. O ritual não vai mudar a sua vida, mas a forma de ver a vida, as coisas, ou ver o karma que tem. Então mostra ali que a lua veio debilitar e sim um karma, tem um karma que você trouxe para passar nessa vida. Tá? Então, quando você tem isso, você sabe disso, fica mais fácil. Né? Não é você entrar num período que vai trazer aspectos para você que você não sabe o que está acontecendo, o que foi. Então, quando a gente sabe que tem isso, fica mais fácil. Né? Então, depois você me passa, pode passar para mim depois, datas específicas de acontecimentos na tua vida para a gente ver se bate esse teu mapa. Aí fica mais fácil para a gente dar uma afinada e te dar uma posição certa. Senão fica muito perigoso de a gente falar coisas que às vezes não pode estar errado. Né? Porque a astrologia tem que ser exata. O seu mapa é seu mapa único e exclusivo. E se eu fizer alguma coisa e falar errado, aí eu estou adquirindo um karma ruim, que é passar uma informação errada. Então, para a astrologia védica, isso não pode acontecer. Tem que ser um mapa. Já aconteceu de eu pegar dados e olhar no mapa da pessoa, tentar fazer, não bate, não bate, não bate. Sinto muito, mas alguma coisa está errada. A minha pessoa acabava tendo um problema que ela não sabia o horário perfeito, depois a gente faz cálculos e tal, e não bati, não teve jeito, não deu para fazer o mapa. Né? Então isso tem que ser muito, muito honesto. Um astrólogo ele tem que ter uma honestidade de fazer isso. Senão ele vai gerar um karma ruim, passar uma informação errada, e pode atrapalhar muito a pessoa em vez de ajudar. Né? Então isso é bem importante. Então, essa é uma ferramenta assim, que é muito precisa, que lá acaba dando uma direção, uma solução, e mudando muitos aspectos, entendendo também aspectos que a gente vai passar. Às vezes tem períodos ruins. Vamos pegar um exemplo aqui de uma pessoa que fez um mapa recente. Ele acabou vindo aqui para Portugal, mudou, é uma senhora tal, e abriu o mapa, ela mostrou muita coisa, muito planeta na casa 12, veio para cá com Saturno na casa 12, na casa das perdas. Né? Eu expliquei para ela, você está vindo para cá, você está nessa condição, você está vindo para o exílio. Você está vindo para cá e vai passar uma dificuldade, vai passar, porque a casa 12, casa das perdas, você já perdeu tudo lá no Brasil, veio para cá, veio tentar uma coisa nova e tal, então é casa das perdas. Então, só que é Saturno na 12, isso é muita perda. Então você está no exílio, vai passar dificuldade, tal. A pessoa entendeu, ficou mais fácil. Né? Só que dentro disso a gente já foi buscar a solução, vamos buscar o que se tem que fazer, o que são as coisas, quando que melhora, quando que passa. Né? Então isso é muito preciso. Às vezes está numa fase ruim, e quando muda, sai um período de Saturno, depois vem Mercúrio. Depois Mercúrio melhora, Mercúrio é profissão, trabalho. Então essa é a diferença. O mapa acaba ajudando exatamente para saber o que fazer na hora certa. Então isso é bem importante. Tá? Esse é o recado. Depois, amor, me passa certinho para a gente acertar bem direitinho então o mapa. Esse era o recado, mostrar como essa ferramenta pode ajudar, como muitas vezes pode mudar a vida das pessoas. Isso que eu tenho tido esses feedbacks diariamente fazendo mapas. As pessoas vão relatando assim, tomaram decisões, ou às vezes mudaram de trabalho, às vezes mudaram de relacionamento, terminaram.
porque está tudo no ciclo. Às vezes eu pego um mapa e olho assim, olha aqui, você tem, na casa 7 tem isso, isso, isso que dá separação, então cuidado. Então, e chega lá no período, acontece mesmo, né? Da separação mesmo, porque está escrito no mapa. Às vezes eu pego pessoas bem aflitas, tal, mas não, eu me separei assim, eu queria ver. Teu mapa mostra que você tem ia separar, tem lá o Marte aspectando a casa 7, e nesse período de Marte e tal, ia ter separação, e está tudo certo, está escrito no mapa. Se você me procurasse há 3 anos atrás, eu ia falar que você ia separar, porque está escrito no mapa, que é o karma da pessoa que está vivendo. Então, é uma ferramenta muito interessante, porque acaba dando esse, ou melhor, dá esse norte, dá a direção, tá? Então, é muito bacana, é muito prazeroso trabalhar com a astrologia védica, porque você vai falando, vai dando feedback e vai mostrando, mudando, vai isso, vai daquilo, vai. Então, isso é o bacana, tá? Então, o recado é esse, não quero me estender muito, né? De astrologia é um fator que pode mudar a nossa vida, como mudou a minha, e diariamente eu olho, quando faço essas coisas, eu olho e me direciono muito com a astrologia, porque se tem a ferramenta, vamos usar. Estudo isso há anos, então é o que eu mais faço e vamos aproveitar essa ferramenta para fazer a coisa certa, tá? Recado está dado, muito obrigado, boa noite, namastê.